Muito boa noite pra você, meu amigo, minha amiga que acompanha mais um vídeo do canal MVMHMA. Vamos falar mais um pouco de Corinthians, mais uma rodada finalizada, passada pro Esporte Clube Corinthians Paulista, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians 0, Palmeiras 0. Peço para que se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, considere se inscrever, por favor, e se você puder deixar o like, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo para que outras pessoas também conheçam o canal MVMHMA. Fechou? Então vamos lá, rapaziada. Hoje também, sem muito mistério, vamos falar de Corinthians 0, Palmeiras 0. É um jogo que, na minha opinião, o Corinthians começou bem. Eu acho que vai ser. Eu acho que esse vídeo deve terminar antes de 15 minutos, de 10 minutos, talvez. O Corinthians começou bem. Eu acho que dentro do que o Corinthians tinha a oferecer como arma, como ataque, como ofensiva ao Palmeiras, o Corinthians começou oferecendo. O Corinthians começou, na minha opinião, muito bem postado, triangulações, coisas que nós não víamos. Sentia um pouco de trabalho do Fernando Diniz já nesse time de hoje. Então o time conseguiu tocar um pouco mais a bola, o time conseguiu se entender um pouco mais, manteve a posse de bola por alguns períodos mais longos. Parece que os jogadores finalmente sabiam onde os outros jogadores estariam, então eu senti um jogo um pouco mais, né? Coisa que é percepção que não reflete necessariamente em gol, claro, o jogo foi 0 a 0, mas é uma percepção de que o time parece que tem treinador, sabe? No bom e velho português parece que tá treinado agora, porque a nossa reclamação aqui é que com o Dorival Júnior o time em muitos momentos parecia um catado, era um time sem iniciativa, era um time sem padrão tático, enfim. Hoje eu senti que deu pra, em alguns momentos, ver o Corinthians trocando um pouco mais de passe, tinha um pouco mais de calma, entendeu a grandeza do jogo no começo, atacou o Palmeiras onde dava pra atacar e tal, então foi um jogo ok, um jogo, a primeira parte ali, 2/3, digamos assim, do primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem. E aí, não tem como não começar a falar do jogo e construir a linha de pensamento se não for pela expulsão do André. Não, eu nem parei pra pegar, vocês sabem, eu não paro pra pegar aqui os dados, qual minutagem do jogo foi, em quanto tempo tava de primeiro tempo. Eu chuto que tava uns 35, 30, entre 30 e 40 minutos do primeiro tempo. O André foi expulso por fazer um gesto. Eu acho que a gente pode olhar por algumas perspectivas isso aqui. A gente tem algumas formas de analisar essa situação. A primeira delas é um moleque novo. Ele ficou puto ali. O jogo, a gente sabe que derby precisa ter muito mental. E, inclusive, o slogan, digamos assim, do técnico dos caras que tá aí há 6 anos no comando do Palmeiras é que precisa ter a cabeça fria. E não só em jogos contra Mirassol, contra Novo Horizontino, mas principalmente nesses jogos. E o Corinthians, na minha visão, tem sido enérgico na medida certa em clássicos e jogos grandes. Pelo menos os últimos 10 jogos, se eu não me engano, eram 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 derrotas. Tá sendo equilibrado, mas quando importou, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Só que hoje, o André, eu acho que tava nervoso, moleque novo e tal. Porra, o Andrés olhou pra ele olhou pro Andrés e ele fez um gesto ali obsceno. Eu acho que. Eu vejo muita gente defendendo, falando que o futebol acabou, muito mimimi e tal. Rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Um monte de criança e mulher assistindo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nós estamos em 2026. Já deu esse papinho já de que é mimimi, mano. Caralho, mano. Tá ligado? Um monte O futebol tá sendo cada vez mais pluralizado. Cada vez mais famílias assistindo essa porra desse esporte. A gente quer que a parada ganhe cada vez mais proporção. É muito da hora ver um monte de mina no estádio, um monte de avó no estádio, um monte de criança no estádio. Não dá pra um marmanjo, mano, simplesmente fazer esse ato obsceno como ele fez. E aí eu acho que. Eu acho não, né? Obviamente ganha muito mais proporção e aí se torna inaceitável por a menos de 2 semanas outro jogador do time dele, da posição dele, ter sido expulso no jogo fora de casa contra o Fluminense pela mesmíssima coisa. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. É muito complicado a gente ter que sempre correr atrás por um ou dois detalhes a mais que o nosso time não tá preparado. Quando chega técnico, quando a gente encontra padrão tático, quando a gente acha que vai, erros individuais custam muito pra gente. Rapaziada, abram, eu faço um convite pra vocês. O Campeonato Brasileiro começou ontem, começou agora, no meio do Campeonato Paulista pra fase mata-mata, começou agora, tem o quê? Um mês e meio? O Palmeiras já tá a 5 rodadas do Corinthians. E com um jogo a menos, se eu não me engano. O Palmeiras tem um jogo a menos. 5 rodadas do Corinthians, o Palmeiras já tá. Se eu não me engano, os caras estão a 15 pontos de nós. É nessas de uma expulsão aqui e uma derrota ali que depois a gente busca que os caras abrem 30 pontos durante o campeonato e nós fica puto, mano. Aí ano passado, graças a Deus, a gente ganhou Copa e tudo mais, e eles também não ganharam o campeonato de pontos corridos, enfim.
que deu uma contrabalanceada, mas a gente vai ficar contando com a sorte até quando, mano? Até quando a gente não vai conseguir somar pontos do Campeonato Brasileiro, fazer o que tem que ser feito, mano? Tá ligado? Então, acho que o André, a hora que ele fez a parada, deu pra ver que ele ainda tentou dar uma. Mas não dava mais. E outra, tava fresco não só na cabeça dos jogadores do Corinthians, também tava fresco na cabeça dos jogadores do Palmeiras. Que assim que ele finalizou o gesto pra ser bem equilibrado aqui, os jogadores do Palmeiras já estavam pedindo VAR. Era lógico, mano. Era lógico, mano. Se fosse o contrário, a gente ia fazer muito pior ainda, porque da última vez foi um jogador nosso. Se fosse o jogador deles fazendo, a gente ia querer expulsão o dobro. Ia querer que ele saísse do estádio pra cadeia. Então, porra, não tem essa de mimimi. Além de ser uma puta papo de Jack, ainda é um bagulho que, mano, tá na regra. Tá na regra. Como se não fosse a ética, como se não bastasse todos os, os preceitos que isso engloba, também tá na regra, mano. Tá na regra, caralho. Porra, não dá pra ficar moscando assim, mano. Não dá pra ficar moscando assim. É assim que a gente vai perdendo ponto, vai entulhando chance de fazer boas partidas e não matar e não fazer gol. Tudo bem, isso não quer dizer que se o André não tivesse feito isso, a gente teria ganhado. Não tinha nada garantido. Mas a gente teria pelo menos mais chances, né? Porque daí pra frente foi um jogo de ataque contra a defesa. E aí, aqui eu vou deixar de lado. Eu venho criticando o André jogo após jogo. Eu nunca vi nada demais no André. É um jogador que se empenha, é um jogador que tem 6 pulmões, é um jogador que em muitos momentos cumpre uma parte tática muito importante no time, beleza. Mas a galera sempre trata o André como se ele fosse um extra classe, como se nós tivéssemos que ter olhos diferentes pro André. Um olho de um extra classe, um olho de masterclass. Nunca me foi esse jogador e cada vez se torna menos, na minha concepção. Você pode deixar sua opinião aqui embaixo, se você gostar do futebol do André, pra mim não tem problema nenhum. Mas eu acho que é mais um motivo pra nós criticarmos. Não vou ser leviano, não vou ser cuzão de somar isso, essa atitude que eu acho que ele teve de moleque, de calor do momento. Deu pra ver que ele se arrependeu no instante seguinte. Isso não quer dizer nada, porque não justifica o fato, né? Ele se arrependendo justifica o cartão vermelho que ele tomou. Já tinha dado a merda, já tinha feito a merda. Mas eu imagino que ele não vai mais dar essas moscadas, tá ligado? Só que aí a gente abriu a precedente pro Alan, abriu a precedente pro André. O próximo jogador que fizer a gente vai ter que aceitar também, porque a gente vai perdoando. Ah, mas vai ter multa. Não, beleza, a multa ganha os 2 pontos que nós perdemos. O Alan, na semana retrasada, foi a mesma coisa. A gente começou o segundo tempo em cima do Fluminense, mano. Tava 2 a 0 já, se eu não me engano, beleza, mas a gente começou um jogo de fazer um gol, incendiar. A gente sabe que futebol, mano, um gol muda todo o cenário, o ânimo da parada muda completamente, então muda muito, mano. Enfim, e aí a gente teve a expulsão do André, tivemos que correr atrás. Final do primeiro tempo foi mais ou menos um Corinthians segurando pra entender, pra ir pro vestiário, colocar a cabeça no lugar, entender como seria a volta pro segundo tempo. Voltamos pro segundo tempo, na minha opinião, aqui só pra fazer um outro disclaimer, os jogadores do Corinthians numa rotação bem diferente, eu acho que precisa ser rotação diferente pra derby, mas tava na fagulha, tava na linha pra dar merda. Tava na linha, tava na linha. Gabriel Paulista 200 vezes flertou com a expulsão. Breno Bidon, às vezes ele passa um pouco. E o personagem, né? O bravinho da Fiel, o senhor Mateuzinho, que eu falo dia após dia aqui. A minha parada nunca vai ser pessoal. Acho que o Mateuzinho, em questão de qualidade técnica, tem sido um dos jogadores, um dos laterais direitos mais regulares do Brasil. Só que eu acho que se ele tivesse 5% a mais de maturidade, ele cobiçava a vaga na seleção brasileira. Porque é uma vaga carente, né? No futebol. Mundial, não só brasileiro. As duas laterais. A lateral esquerda eu acho que é um pouco mais difícil. O Ancelotti tem jogadores de confiança. A lateral direita vai ficar o Militão, porque a gente não tem lateral direito. A gente tem o Wesley, que também tá jogando de ponta esquerda na Roma. Mano, era pro Mateuzinho 5% a mais de maturidade. Só que ele quer fazer corte pro TikTok, mano. Ele quer ficar fazendo gracinha, quer ficar fazendo carinha feia pra câmera, quer ficar inflamando a torcida quando não precisa. Eu sou o cara, rapaziada, que é o estilo de jogo que eu mais gosto, mano. Era Romero, era bicuda pro alto e gritar na cara do malandro. Mas dava pra ver que o Romero ele tava fazendo aquilo não era só pra inflamar a torcida. Era pra, mano, mudar a animosidade do jogo, esquentar, mano, ir pra cima dos caras, os caras entrar na mente, os caras deixar o cotovelo nele e já se jogar, colocar a mão na cara. O Romero, ele tinha malícia. Ele não tinha 5% do futebol do Mateuzinho, se pá. Mas ele tinha o quíntuplo de malícia, da malandragem da parada. Você dá chutão, seu Mateuzinho. Você dá carrinho feio lá, que flertou também no primeiro tempo, que foi uma solada no Flaco Lopes.
Não era pra cartão vermelho e tal, mas é aquela parada que são centímetros pra dar merda. Precisa jogar sempre no limite? Enfim, e aí, fato é que se consolidou no segundo tempo. Flaco Lopes, argentino, do jeito que é. O Mateuzinho tirou uma bola dele. Olha como a merda se constrói. O Mateuzinho fez um excelente desarme junto com o Ranieri, dobra de marcação com um a menos. E o Mateuzinho, eu tô olhando aqui porque eu sempre acho que eu bati no microfone e ele desligou. Dobra de marcação perfeita, com um a menos, o Mateuzinho rouba a bola do Ranieri, o Ranieri já sai jogando, já desarma armando, né, como é a gíria do futebol. O Mateuzinho fica com a perna presa no Flaco Lopes. Mano, se joga, faz qualquer porra, mano. Qualquer porra. Mano, na hora, em tempo real, eu achei que eles tinham só se embaralhado ali, se embaraçado e iam sair. E era por isso que o árbitro tinha parado o jogo. Quando volta o replay, o Mateuzinho, a hora que ele sai, bum, bota uma no pote do Flaco Lopes. Que é isso, mano? Caralho, que. Gente, mano. É. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mano. Eu acho que tudo bem não, né, mano? Não dá pra falar tudo bem num jogo de futebol entre jogadores profissionais, né? Eu sei que é um derby e tal, mas é lastimável a gente ter que chegar nesse ponto, né? E é diferente, por exemplo, do cenário do Lomba e do Martinez, lá na final do Paulista, que o Martinez dá um tapa na cara do Lomba porque o Lomba tinha dado uma bicuda na crocodilagem no Martinez. Diferente, mano. Cara, cada um levou pro pessoal, os dois se resolvam. O Mateuzinho, mano, jogada de catimba ali. O Flaco Lopes só prendeu a perna dele, ele levantou e botou uma na cara do Flaco. Que isso, gente? Aí eu vou falar a frase. Pra encerrar o vídeo, eu não quero esticar muito esse vídeo aqui. O resultado foi muito melhor do que o desempenho, do que poderia ter sido o jogo. Vou falar só mais duas coisas. A primeira, os 2 inscritos que eu tenho no canal, se assistem aos meus vídeos, sabem que eu também cito muito. Mateuzinho e André são 2 caras que eu cito com uma certa frequência. Eu cito muito esse fato do Mateuzinho ficar pra explodir, querer ser o bravinho, dele querer entrar na mente dos caras e acaba sendo os caras que entram na mente dele. O ponta esquerda, né, que corre na dele, que ele marca, nem sempre começa o jogo querendo entrar na mente dele. Na verdade, eu chuto que nunca é assim. Só que ele tira uma bola e quer esquentar o jogo. Eu acho que ele sente que ele acende assim. E aí ele grita na cara do cara, ele joga a bola, ele chuta, ele é folgado com o cara pro cara entrar na cara. E sempre, pode perceber, sempre é o cara que entra na mente dele. Termina o jogo com o cara tendo entrado na mente dele. O Corinthians tendo ganhado ou perdido. O cara entrou na mente do Mateuzinho. Então, assim, mano, o Mateuzinho, ele tem que entender que ele não tem maturidade, que ele não é argentino, que ele não é catimbeiro. Ele é moleque. Ele não tem cabeça pra catimbar, mano. Ele brinca até hoje com o Amuso, né? O Amuso é o do Cruzeiro, que fez a dancinha, que fez cara de bravo, que o Mateuzinho ia assim, foi pra câmera e tal. Que o Amuso entrou na mente dele, o Amuso deitou e rolou nele, mano. Foi 2 gols nas costas dele contra o Cruzeiro, mano. Sério, ele dá mais sorte do que juíza, mas enfim, eu nem vou gastar mais meu tempo com o Mateuzinho, porque, mano, a sensação que eu tenho é que, mais uma frase que eu já usei lá atrás, se na 11ª rodada do Brasileiro, pontos corridos, tendo tempo pra correr, sem muita pressão e tal, apesar de ser um derby, perde a linha pra Flaco Lopes, quem me garante que a gente vai jogar bem contra o Penharol lá? Rapaziada, vocês estão lembrados como é um jogo de Libertadores fora de casa? Eu não sei se vocês estão lembrados. O último jogo eu acho que foi assim, foi mais ou menos com clima de Libertadores, mas eu acho que mas era sul-americano, era contra o Racing lá no El Cilindro. Vocês lembram que apavoro que foi aquela porra? Jogo de Libertadores vai ser todo assim, mano. O El Cilindro, o estádio do Platense, beleza, estádio. Eu quero ver jogar contra o Penharol lá, eu quero ver como vai ser. Enfim, próxima página a gente vai falar de Yuri Alberto, né? Não pode, mano. Não pode. Desenhava-se mais um roteiro muito foda de derby, onde o Corinthians ia com todas as adversidades e ganhava, construía mais um resultado. Mas não pode, Yuri Alberto. É falta de frieza. Eu nem acho que ele finalizou errado, eu nem acho que ele foi displicente, tá? Mas é falta de frieza, ele tem que fazer esse gol. O Yuri Alberto tem que fazer esse gol, é obrigação dele fazer esse gol. E tinha a opção do Kaique, né? Falta levantar a cabeça. E a frieza, ela envolve levantar a cabeça, a leitura do cenário, né? É isso, assim, eu acho que se não fosse o Yuri Alberto, a gente não teria conseguido segurar esse empate. Ele foi muito importante na recomposição. Ele foi muito importante correndo atrás de lateral. Ele foi muito importante. Mas ao mesmo tempo, ele amassou o Felipe Anderson ali na corrida. Ganhou e ganhou na dividida. Mano, ficou ele e o goleiro, mano. É a chance que todo centroavante ama. Enfim, é mais uma possibilidade de invasão, explosão e maluquice na arena que eu amo de paixão e que o Yuri Alberto desperdiça. A outra chance você vai lembrar na final do Campeonato Paulista, que nós ganhamos contra o Palmeiras em 2025.
Um dos últimos lances do jogo em Itaquera, que foi 0 a 0, né? O Bidon, acho, dá no Memphis, ou o Yuri rouba e dá no Memphis, o Memphis devolve pro Yuri Alberto no final do jogo, fica o Yuri Alberto e o Everton. O gol inteiro pra ele chutar, ele chuta em cima do Everton. Ali era outra chance que, mano, a arena ia vir abaixo, mais uma vitória pra cima dos caras, caralho. E mais uma vez o Yuri Alberto perde essa chance. Acho que hoje o saldo fica mais positivo do que negativo, se é que existe um saldo pra avaliar nessa partida. Mas é um jogo que, com tudo, fica um sentimento de que dava pra arrancar alguma coisa melhor, tá? E aí, só pra não falar que eu não falei, sou sempre imparcial, sempre você. Eu achei pênalti no Sousa, tá? Gabriel Paulista fez mais uma partida assustadora de ruim, nota 4. Quase fez um gol contra, fez um pênalti, quase foi expulso. Pavorosa atitude do Gabriel Paulista. Acho que a tendência nos próximos jogos é o André Ramalho voltar. Fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham uma boa semana. Fiquem todos com Deus. É nóis, tamo junto. Fui!